Olá, pessoal! Então, hoje eu venho aqui apresentar para vocês um pouco a respeito da atuação do farmacêutico em uma central de manipulação de quimioterápicos. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Adriana Emanuele, sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual da Paraíba e especialista em farmácia hospitalar oncológica pela Unileia. Trabalho na área oncológica já há 4 anos no Hospital da FAP, aqui em Campina Grande. Então, para adentrar nesse assunto, eu quero primeiro falar para vocês a definição do câncer, que é uma doença causada por um crescimento desordenado de células que pode invadir tecidos e órgãos. Quanto ao seu tratamento, pode ocorrer através de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Quanto às quimioterapias, elas podem ser de 4 tipos. A curativa, que como o próprio nome diz, ela tem o objetivo de conseguir o controle completo do tumor. Temos as adjuvantes, que ocorre a realização inicialmente de uma cirurgia, que vai buscar a eliminação de células residuais ou circulantes, né? Temos as quimioterapias neoadjuvantes, que são indicadas com o intuito de reduzir de forma parcial o tamanho do tumor, para futuramente ter uma segunda abordagem. E temos a paliativa, que neste caso vai apenas melhorar a qualidade de vida do paciente. Quanto às vias de administração dessas QTs, ela pode ser oral, intravenosa, subcutânea, vesical, intramuscular e intratracal. Lá na minha vivência, enquanto manipuladora de quimioterápicos, nós temos tanto a oral, né? Nós trabalhamos com oral, intravenosa, subcutânea. Aliás, trabalhamos com todas essas vias. A classificação dos medicamentos utilizados, eles podem ser dados como vesicante, como vocês podem ver nessa primeira gravura do braço, né? E que nesse caso ocorre uma necrose de tecido, ou irritante, que é quando a área que pode ocorrer um extravasamento dos líquidos vai ficar avermelhada. E aí a gente traz aqui para vocês no quadro 1 a apresentação que essas drogas elas podem ser justamente classificadas como vesicantes, irritantes e não vesicantes. Acredito que aqui, como as vesicantes, vocês já tenham ouvido falar nas QTs vermelhas, né? Que o pessoal fala muito, na quimio vermelha, que é, no caso, um exemplo delas é esse primeiro caso das antraciclinas, que é a doxorubicina. Um exemplo de irritante, nós podemos destacar a ifosfamida, e já as não vesicantes, uma fludarabina, por exemplo. Então, os medicamentos, eles podem ser classificados como cicloespecíficos, que vão agir dentro do crescimento celular, né? Vai estar em uma parte específica do ciclo, ou de forma inespecífica. E os critérios ambulatoriais, que a gente dá uma olhada, laboratoriais, desculpa. Os principais critérios laboratoriais que são analisados antes do paciente poder fazer uso desses medicamentos são, por exemplo, os leucócitos, eles devem estar acima de 4.000 por milímetros cúbicos. Os neutrófilos, acima de 2.000, né? Maior ou igual a 2.000. As plaquetas, acima de 150.000. Só que vindo para a realidade dos pacientes que fazem químio, esses parâmetros eles podem ainda ser um pouquinho menores. Por exemplo, as plaquetas, a depender do clínico que está tratando, o oncologista que está tratando o paciente, ele pode determinar, por exemplo, que o paciente ele tome a químio, né? O ato de tomar essa químio, ele tendo uma quantidade de plaquetas maior ou igual a 90.000. E outras dosagens que a gente também vai olhar é a questão dos rins, do fígado, né? Da TGO, TGP, além da bilirrubina e o ácido úrico. Então, os principais efeitos adversos que podem ser observados nos pacientes que fazem a quimioterapia,
a gente pode observar aqui nessa imagem, e eu posso destacar para vocês a questão da náusea, a diarreia, né? As neuropatias, e são bem observados para alguns tipos de medicamentos. Não quer dizer que todos eles possam me causar todos esses efeitos adversos, mas a maioria deles causam, por exemplo, náusea. Então, o paciente que vai fazer uso de uma quimioterapia, normalmente ele faz uso também de uma pré-quimioterapia, também chamado pré-QT, que aí a gente vai ter uma mistura de medicamentos que são colocados para o paciente antecedendo 30 minutos do uso da quimioterapia, e um dos medicamentos utilizados é justamente antieméticos, para diminuir a náusea ou vômito do paciente. Um outro efeito adverso muito observado em alguns medicamentos é a questão da alopécia, a perda de cabelos. E a questão da neuropatia, a gente tem um medicamento específico e quando o paciente faz uso, é a oxaliplatina, se o paciente tiver contato com metais, ele vai sentir neuropatias. Então, a gente já pede para que o paciente evite, durante o processo, ter contato com metais, assim como também contato com coisas geladas, como, por exemplo, a água. Quanto à legislação, nós somos regidos por algumas legislações no que diz respeito à atividade de manipulação de quimioterápicos, que aí eu trago para vocês aqui a Resolução 288, de 96 do CFF, em que ele dispõe sobre a competência legal para o exercício da manipulação de drogas antineoplásicas pelo farmacêutico, onde foi estabelecido que é uma atividade privativa da nossa profissão. A Portaria 3.538, de 1998, do Ministério da Saúde, ela vem a estabelecer critérios para o cadastramento de centros de atendimento em oncologia e determinar que todo serviço de alta complexidade no tratamento do câncer deve conter o farmacêutico para o atendimento na manipulação de quimioterápicos. E em 2001, nós fomos contemplados com a criação de uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, a SOBRAFO, que veio ainda mais fortalecer a nossa classe e nos dar um apoio, principalmente no campo técnico-científico. E em 2004, foi então quando a Anvisa ela cria a equipe multidisciplinar, né, nas terapias antineoplásicas, com o intuito de estabelecer um serviço em oncologia, né, para os pacientes, onde dentre os profissionais que vocês podem ver aqui no slide, estamos nós, farmacêuticos, compondo a equipe multiprofissional. E a resolução 565 de 2012 do nosso conselho, ela dá uma nova redação a uma resolução de número de 288 de 96, né? Em que ela acrescenta outros medicamentos que podem causar riscos ocupacionais, também orienta a execução de projetos na área física e ainda vem falar sobre a atividade do farmacêutico nessa questão da manipulação de antineoplásicos. E a resolução 640 de 2017, também do nosso conselho, ela vem dar uma nova redação ao artigo da resolução 623 de 2016 e que estabelece a questão da titulação mínima para que o farmacêutico possa atuar nessa área. Que aí, no caso, é necessário o quê? Que o farmacêutico ele possua um título de especialista que pode ser emitido pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, ou ele deve ter feito uma residência na área de oncologia, ou ser egresso em um programa de pós-graduação reconhecido pelo MEC de farmácia oncológica. Ou ainda tinha a opção para antes do início, né, de ser o regimento, ser imposto o regimento dessa resolução, que esse farmacêutico ele tivesse até então atuado 3 anos na área de oncologia e tivesse isso comprovado na sua carteira de trabalho. Então, a partir de agora, desde 2019, foi imposto que para o farmacêutico fazer parte de uma equipe de oncologia,
a necessidade de ele ter essa comprovação dessa titulação. E aí, então, qual é o papel do farmacêutico, né? Dentro dessa área que é tão bonita? Selecionar, adquirir, armazenar medicamentos, né? Padronizar os medicamentos dentro do serviço, porque existem inúmeros medicamentos, mas nem todos vão fazer parte do padrão, da padronização daqueles, né, serviços, nem todos vão ser adquiridos. Esse farmacêutico ele vai avaliar as prescrições, ver a quantidade, se está batendo, a qualidade dessa prescrição e caso ele veja algum problema, ele pode sim conversar junto com a sua equipe, tentar intervir, né? Proceder à formulação dos antineoplásicos segundo uma prescrição médica em concordância com o preconizado em literatura, manipular as drogas antineoplásicas em um ambiente e condições assépticas, isso porque a gente trata de medicamentos em que, como foi visto anteriormente, as vias de administração são, o principal carro-chefe é uma via venosa, então há uma necessidade de, no seu preparo, ter essas condições assépticas para evitar problemas, né, no paciente. Orientar, supervisionar, estabelecer uma rotina, preencher adequadamente a questão do rótulo e normalmente a gente conta com uma equipe dentro da farmácia que nos ajuda, nos dá suporte, né, que são os técnicos de farmácia. Assegurar o prazo de validade dos antineoplásicos, registrar cada solução de antineoplásicos preparadas. Na minha vivência, nós temos os softwares que nos ajudam, então tudo fica documentado para ver qual medicamento foi feito para fulano e tem uma rastreabilidade quanto ao lote, né? Assegurar um destino adequado para os resíduos dos antineoplásicos, compor a equipe multidisciplinar, participar de reuniões, discussões de casos clínicos e atividades didáticas, a possibilidade de estágios supervisionados para farmacêuticos e acadêmicos. Nesse caso lá, com farmacêuticos não é o caso ainda. Nós não temos um vínculo para as universidades em si, para o farmacêutico, mas a questão do técnico em farmácia a gente já recebe. E a participação de toda a divulgação técnica científica vinculada ao marketing de suporte quimioterápico e atuar nela. Quanto à infraestrutura da farmácia, ela é regida através da RDC 67, 2007, da Anvisa, em que nós temos uma sala de paramentação, que normalmente é uma câmara fechada, onde normalmente deve-se ter, preferencialmente, 2 ambientes, um sujo e um limpo, e aí é onde ocorre a troca a vestimenta dos EPIs, para então ir até a sala de manipulação, produzir as soluções. Aí a sala de limpeza e higienização de medicamentos, que é onde ocorre a retirada dos medicamentos da sua embalagem primária, né? Secundária, desculpa, para deixar no interior de uma bandeja e fazer a higienização com álcool. A sala destinada à manipulação propriamente dita, que é uma sala em que ela contém uma câmera que tem um filtro EPA, né, que esse filtro vai possibilitar justamente que os aerossóis formados ali dentro possam ser jogados para o exterior, e ocorre sempre essa troca para manter sempre aquele local ali limpo e impedir até a contaminação do manipulador propriamente dito. Então, aqui uma visão melhor de como seria isso que eu venho falando, né? Então, uma área de paramentação, uma sala de higienização dos medicamentos e a área de manipulação propriamente dita. Então, a pressurização da sala de manipulação ela deve ser negativa em relação ao ajustamento para tentar sempre evitar essa questão da contaminação do manipulador e de sua equipe. E aí a questão da cabine de segurança biológica que eu falei para vocês, que aí nós contamos com uma cabine
de segurança biológica do tipo classe 2, né? Que vai ter a questão do filtro EPA. No interior dessa cabine, nós temos 2 filtros EPA, um que fica mais ou menos aqui nessa parte, né, bem próximo ao manipulador, e outra que fica aqui. Então, esses 2 aqui vai fazer com que ocorra essa troca gasosa. E aí, a rotina de uma manipulação normalmente ocorre da seguinte forma. Os prontuários, que é o diário de tudo que o paciente faz dentro daquela unidade hospitalar, chega até a farmácia e no interior dele vai conter a prescrição referente ao ciclo que o paciente vai fazer. Então, ocorre uma análise dessa prescrição. Após o momento que é feito, é visto, analisado, está tudo ok. Então, ocorre a separação e a limpeza dos medicamentos, para posteriormente ser produzido a solução na concentração ideal para o paciente. Então, aqui, para vocês melhor observar, nós temos a prescrição, que aí nesse caso aqui pode ser observado a prescrição de medicamentos para náusea, né, como Nausedron, um protetor gástrico e também um antialérgico, que são até aqui esse ponto 4, esses são os medicamentos compostos da pré-quimioterapia. Esse primeiro aqui é um soro para a enfermagem conseguir puncionar aquele paciente, ter um acesso. Então, depois disso é feito essa pré-QT para posteriormente chegar o item 6 e 7, que correspondem a 2 medicamentos quimioterápicos. E aí, isso tudo é feito também baseado em uma ordem de infusão, né? Isso porque os medicamentos quimioterápicos ou qualquer outro, existe uma ordem a ser colocada no paciente e também a questão do gotejamento, né? Que existem medicamentos que são vesicantes e irritantes, e nesse caso o soro em si, ele deve correr de forma mais rápida do que um medicamento, por exemplo, que não é irritante. Então, aqui a pré-quimioterapia e a quimioterapia propriamente dita. Então, a separação dos medicamentos, né, no interior da farmácia, é feita uma investigação da prescrição, é observada se essa prescrição está feita de forma correta, é feita uma análise da evolução do histórico do que o médico prescreveu e por que prescreveu, se houve alguma mudança, né, naquele paciente que já vem sendo atendido, e depois é feito o quê? A separação do medicamento correspondente para aquela prescrição. Antes do início da manipulação e a paramentação em si, ocorre o quê? A higienização das mãos, que é feita, então, com clorexidina a 2%. A paramentação em si, o manipulador, ele deve ter dois pares de luva, e essas luvas não podem ter pó, porque em caso de extravasamento dos líquidos, o pó vai fazer com que ocorra a absorção daquela substância que a maioria delas são citotóxicas. Então, o manipulador também faz uso de um avental. Esse avental ele é impermeável. Da máscara, a máscara pode ser descartável ou então uma máscara com filtro, que essa tem uma duração maior, os filtros devem ser trocados a cada 6 meses. E aí pode também fazer uso de gorro, óculos e propés. Quanto à câmera de fluxo laminar, a limpeza dela é feita com álcool 70. E no início e no fim da batelada da manipulação, é colocada uma luz ultravioleta por 30 minutos, né? Com o intuito já que é bactericida, bacteriostática. E no caso da interrupção do funcionamento da cabine, as atividades elas devem ser suspendidas, porque aí é um alto risco para o manipulador. Os medicamentos, eles são higienizados e é feita a desinfecção deles com álcool 70. E a manipulação em si, deve ser feita com uma técnica asséptica,
Deve ocorrer uma inspeção dos produtos para ver se eles estão intactos, se não estão quebrados, né? Para que não ocorra no ato da reconstituição, porque a maioria deles são suspensões, são substâncias instáveis, né? Então, como são instáveis, vem a maioria na forma de pó para ser reconstituído e depois feitos os cálculos para deixar na solução com a concentração ideal para aquele paciente. Deve-se ter uma atenção quanto à diferença de pressão, porque não são iguais, cada um no seu interior tem a sua pressão. Deve-se usar gaze para dar segurança na aspiração e na injeção no interior das soluções. E o equipo, ele deve ser preenchido previamente com soro e fechado para colocar a substância dentro da bolsa de soro. Então, aqui uma rotina, aqui, por exemplo, a gente está fazendo a aspiração de um paclitaxel, né? É um medicamento que ele é irritante. E o que é que ocorre? A gente faz o cálculo, ocorre a aspiração no volume ideal para aquele paciente e, em seguida, ele é colocado no interior de uma bolsa de soro. Então, as luvas do manipulador ela devem ser trocadas a cada hora ou se ocorrer algum tipo de extravasamento de medicamento, ela deve ser trocada. As recomendações do fabricante do medicamento quanto à compatibilidade das soluções devem ser respeitadas. Por exemplo, nós temos a gencitabina, que é um medicamento que ela não pode jamais ir no soro glicosado. Só deve ser administrado no paciente em uma bolsa de soro fisiológico. Enquanto que a oxaliplatina já não deve ir num soro fisiológico, e sim num soro glicosado, e deve ser diluída sempre em água destilada. Então, essas questões aí devem ser sempre levadas em considerações, porque é de extrema importância a questão da compatibilidade da substância com o seu diluente. É feito no final um controle de qualidade, se está ocorrendo gotejamento de forma eficaz, se a substância ela não turvou, entendeu? E os registros de todas as manipulações devem ocorrer para ter rastreamento de lote e fabricante. Quanto à conservação e o transporte desses medicamentos, eles devem ocorrer em um recipiente isotérmico, isso porque algumas QTs, elas são produzidas no mesmo local e já existe o ambulatóriozinho para os pacientes estar lá nos seus locais para receber. Então, aí nesse momento eles são levados no interior de cubas. Mas, se de repente é feito no nosso setor e é levado para o setor de internação, aí nesse caso essas quimioterapias elas devem ser transportadas no interior de um cooler, por exemplo. E aí eles devem ser protegidos por intempéries e de incidência direta de luz solar. Aí os rótulos com prazo de validade e indicações das condições para sua conservação devem estar descritas, e o responsável pelo transporte das terapias antineoplásicas deve receber um treinamento específico de biossegurança para fazer esse serviço e evitar, então, acidentes. Então, a farmácia ela deve ter no seu interior um kit de derramamento, porque no ato de ocorrer um extravasamento no interior da cabine, deve ser pego esse kit para, então, ser utilizado. E nele deve conter luvas de procedimento, avental, compressas, proteção respiratória, né, no caso máscaras, proteção ocular, sabão, além de um formulário em que vai ser registrado esse acidente levado para o setor de segurança do trabalho, e os resíduos devem ser recolhidos de forma segura. Então, o descarte dos frascos vazios, eles devem ocorrer no interior de pérfuros cortantes, né? Além de que esses lixos eles devem ser identificados como lixo perigoso ou lixo comum. E aqui eu trago para vocês uma notícia em que mostra que o nosso Conselho Federal de Farmácia, ele obtém um parecer favorável
para a insalubridade dos farmacêuticos na atuação em oncologia. Então, por se caracterizar em um serviço de alta periculosidade, por a gente estar ali em contato direto com substâncias citotóxicas, foi aprovado que a gente tem a questão da insalubridade máxima, que é os 40% de um salário mínimo acrescidos ao nosso salário. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha vivência. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, caso venha a surgir alguma dúvida, né? Também é possível me encontrar no Instagram, através do perfil @doutora Adriana Emanuele, e ficar sempre por dentro de dicas e caso tenha alguma dúvida, também possa vir até mim, para que eu possa passar para vocês um pouco da minha vivência. Obrigada!